Alô, boa tarde, pessoal. É a nossa primeira experiência em contato com os escritórios regionais. Agradecemos a presença de todos e dizemos que todos os erros que cometermos aqui não é gafe, é aprendizado. Então, nesse sentido, queremos contar com a participação de vocês, não só interagindo, fazendo as suas perguntas via chat, e que posterior vai estar sendo respondida. Também pedir a vocês a atenção para a avaliação da reunião após esse momento nosso. Precisa, no primeiro momento, deixar claro que essa é a nossa primeira experiência com essa ferramenta. Queremos, aos poucos, estar novamente em contato com vocês, pois facilita, estreita os nossos laços e as nossas ações podem ser melhores acompanhadas. Então, nesse sentido, já um pouquinho de atraso, são 17 minutos que passaram das 14 horas, a gente vai dar início. O que está sendo pautado para o dia de hoje é a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Antes eu queria destacar para vocês que os temas para as próximas reuniões, eles podem ser demandados por vocês e também vocês receberão muito brevemente um questionário onde nós vamos estar solicitando as demandas para as próximas reuniões. Esse questionário ele tem um único objetivo, construir, verificar esse perfil do técnico que está nos escritórios regionais, para dar base para as nossas próximas ações. Está sendo pensado ainda para esse ano um encontro com todos os técnicos dos escritórios regionais. Então, para hoje, o tema da aula de hoje é a Semana Mundial de Aleitamento Materno, SMAM, que acontece entre os dias de 1 a 7 de agosto. A Semana Mundial foi idealizada pela UABA, que significa Aliança Mundial para a Ação e Aleitamento Materno, é focada na sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança e tem como objetivo principal promover a amamentação ao redor do mundo. Foi criada em 1948 pela Organização Mundial de Saúde. A campanha acontece em 150 países e no Brasil o Ministério da Saúde adotou a divulgação do tema a partir de 1992. É preciso ressaltar que o tema desse ano é amamentação e trabalho. A colega que vai estar ministrando a aula vai estar trabalhando isso com vocês. E ressaltar também que no dia 7 de agosto vai acontecer em Cuiabá, no Conselho Regional de Farmácia, um seminário alusivo a essa semana. Está prevista a presença da Marina Reia, representante da IBFAM, do Instituto Brasileiro de Aleitamento Materno, aqui nesse evento. Então, posto isso, eu vou convidar a farmacêutica, mestre, funcionária da Secretaria há longas datas, para discutir com vocês, detalhar qual que é a importância da amamentação para as nossas crianças. Qualquer dúvida, eu reforço. Por favor, mande via chat. Deixa eu ajeitar aqui. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Eu não tenho... ok. Como a gente falou, a gente tem que lembrar de estar sempre... Nessa época do ano, a gente está falando sobre uma coisa importante para a criança, a saúde da criança, da mulher também e de toda a sociedade, que é a amamentação, né? Então, hoje a gente vai estar focando para mostrar para vocês o que é a Semana Mundial da Amamentação, os pilares da amamentação, o que a gente pode estar fazendo para que o nosso Estado não mude a realidade, né? Porque nós somos hoje o último lugar em amamentação, aleitamento materno exclusivo. E a gente precisa sair desse lugar. Então, começando a falar da semana, a gente já está na 24ª edição, né, dessa Semana Mundial.
que tem como tema esse ano amamentação e trabalho, para dar certo, o compromisso é de todos. E tem esse logo, que é do Ministério da Saúde. Então, para a gente falar um pouquinho disso. Essa semana, ela foi lançada pela UABA, né? É uma Aliança Mundial para Ação em Amamentação, em 92. E todo ano ela tem acerca de um tema, né? Ela aborda um tema para a gente divulgar, ou seja, ela é comemorada no mundo todo, então não é só no Brasil, né? Geralmente é dia 1 a 7 de agosto. E eles pedem para quê? Para que a gente divulgue, incentive aquele tema que eles escolheram, né? E colocar na mídia, enfim. Então a gente acha que com essa ferramenta que a gente agora começou a usar, a gente vai ter mais proximidade com todos os municípios, com os escritórios, para a gente fazer várias coisas em conjunto, né? Inclusive para descobrir a demanda de vocês, né? E que a gente pode ajudar. Então, esse ano, o tema escolhido foi amamentação e trabalho. Vamos fazer dar certo. Mostrando, não sei se vocês assistiram, a gente tem já um padrinho, né? E a madrinha, é o Serginho Grossman e a esposa, a Fernanda, que apadrinharam e adotaram essa campanha desse ano. Porque no Brasil a gente teve algumas ações que melhoraram essas taxas de amamentação, né? Lógico que a gente vem aumentando. Em Mato Grosso a gente já vê que não é com tanta velocidade quanto em outros estados. Só que a gente ainda está longe de alcançar uma alimentação infantil ótima, que a gente fala. O que é essa alimentação infantil ótima? Onde a alimentação ela é exclusiva até os 6 meses de idade e depois mantida por 2 anos ou mais junto com os alimentos da família. Então, isso a gente está um pouco longe, mas a gente não desiste e a gente quer trocar experiências para, em conjunto, elaborar ações e ideias que a gente ajude a melhorar a nossa realidade, né? Só para vocês terem ideia, aqui está a campanha, né, onde o Serginho e a esposa são é o padrinho e a madrinha desse ano. Todo ano a gente tem um. E eu peguei esse slide de um levantamento que vocês mesmos que mandaram para a gente em relação à amamentação exclusiva. E aí eu pergunto, gente, vamos ver esse dado, né? 16% responderam que o aleitamento exclusivo está entre 91 dias e 120, ou seja, 3 meses, né, 4 meses. E a maioria respondeu que vai ser 4 meses a 6 meses. Só isso não bate com a nossa realidade, né? A gente sabe que os estudos não estão, isso não está compatível com a realidade. Então, será que a gente sabe que essa denominação, né, e que é alimentação exclusiva, onde não tem uso de água, de chá, será que as pessoas, né, as mães sabem que isso deixa de ser exclusivo? Suco, água, chá. Então, a gente se pergunta, o que a gente pode estar fazendo, né? Será que está faltando o quê? Atualização, capacitações. Então, é isso que a gente queria trocar essas ideias com vocês hoje, né? O que vocês dão de sugestões para nós, né? Nós vamos num grupo e a gente tem que estar andando junto e ajudando um ao outro, tá? Então, só para a gente colocar alguns dados sobre a alimentação, para vocês terem uma ideia, gente, no mundo tem 1,5 milhão de mortes que poderiam ser evitadas por meio da prática do aleitamento materno. A gente está falando no mundo inteiro. Então, a gente vai pensar em crianças menores de 1 ano que morrem todo ano 1,5 milhão por uma prática, falta dessa prática, né? Ou então a prática inadequada.
Um outro estudo, só para ilustrar, a gente vê, né, crianças em aleitamento materno exclusivo, eles têm 2,5 vezes menos episódios de doenças do que crianças que tomam leite artificial. Então, a gente sabe desses benefícios. A gente precisa apenas arrumar estratégias para isso funcione, para isso aconteça, né? E o benefício todo mundo já sabe. Então, o que a gente chama de política nacional da amamentação? A gente costuma falar que para você ter sucesso na amamentação, para que esses objetivos sejam atingidos, existem 3 pilares fundamentais. Né? Não adianta nenhum trabalhar sozinho. A gente tem que ter esses 3 pilares, que a gente tem toda uma política envolvida nisso. Que a gente tem como esses 3, né, grandes grupos: o apoio à amamentação, promoção à amamentação e a proteção. Então, se a gente tiver esses três apoios, né, apoio, proteção e promoção junto, a gente tem certeza que a gente consegue mudar esse cenário. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um, né? Depois vocês podem ficar à vontade para tirar dúvida ou fazer sugestões, que a gente vai responder, não tem problema nenhum. Vamos lá. Quando a gente fala de apoio, o apoio não aparece e some, mas é o apoio que a gente vai falar agora. O que a gente tem que lembrar? Que a gente tem que apoiar a mulher desde a gestação. Então, desde lá, quando ela é engravida, ela tem que ser preparada. A gente não pode lembrar da amamentação apenas quando o nenê já nasceu, né? Que é onde ocorrem os maiores problemas, são nos primeiros 10 dias, que o índice dos problemas são maiores. Então, já no pré-natal, a gente tem que prepará-la para o sucesso, né? Tirar algumas dúvidas, conscientizar essa mãe das vantagens da amamentação para ela, para o bebê, para a sociedade em geral, né, para o governo em si, né, são crianças que vão adoecer menos. Então, se você for pensar, a gente for pensar, é benéfico para todo mundo, não só para a criança e para a mãe, né? Então, no pré-natal, uma ideia mínima que a gente tem que conversar com elas, por exemplo, é que o aleitamento seja feito logo em seguida na sala de parto, onde a gente chama de golden minute, né? E é o primeiro minuto. Aquilo, quanto mais rápido o neném mamar, mais rápido o leite vai descer, maior o vínculo da mãe e o bebê, né? Esse contato pele a pele inicial. Então, a gente tem que contar para ela que ela tem esse direito. Então, com certeza, ela chegará na maternidade e ela vai pedir isso. Olha, eu quero ficar com meu bebê logo em seguida. O que mais ela precisa saber? Mas será que o meu leite, qual que é a diferença desse leite e leite de vaca? Não é igual? Não, a gente precisa saber explicar para ela a diferença nutricional do leite materno, a importância fundamental do colosso nos primeiros 7 dias, né? E as vantagens para a saúde dela e do seu neném. Então, no pré-natal já dá para você estar orientando, inclusive depois também, né? No pré-natal e no pós-natal. Então, é importante, muito importante também que ela saiba que a amamentação não tem hora, né? A gente chama de livre demanda, ou seja, a mulher, o nenê que vai conduzir a vontade dele de mamar ou não. Ah, mas como assim? 1 hora? Isso vai depender muito. Vai depender da quantidade que a criança mamou, da força que ela tem. A gente tem que lembrar, e agora a gente fez treinamento recentemente, onde a gente vai começar
a dar seguimento para quem nas unidades? Dos prematurinhos. Então, o prematuro mama igual uma criança a termo? Não, né? Tem algumas diferenças que a gente tem detalhes. A posição da criança, pega da auréola, alimentação, porque existem muitos mitos, né? E a gente às vezes não está preparado para nem orientá-la, porque a gente tem nossos próprios mitos. Então, eu acho, e por isso que eu falo que a gente fez essa reunião para uma reflexão, na verdade, né, de todo mundo, o que a gente tem de dificuldades, porque isso é comum, o que a gente acha que precisa melhorar em relação a essa prática, né? Como, por exemplo, a amamentação cruzada, que é muito comum em qualquer lugar, Cuiabá, interior, onde uma mãe dá mamar para outra, da vizinha, para ti, para o sobrinho, né? Isso não é recomendado de forma alguma. Amamentação e drogas, né? Essas drogas que eu falo em relação a drogas lícitas mesmo, medicamentos. Então, existe um manual do Ministério da Saúde que você pode fazer download. Eu acho que todas as unidades deveriam ter ele em mãos e ajuda muito nessa orientação de medicamento. A gente fica meio perdido. Será que pode tomar? Não pode? Aí, às vezes, interrompe a prática da amamentação e o medicamento era liberado, por conta da dúvida, tá? Se eu estiver falando muito rápido, só vocês me falarem, eu diminuo o ritmo. Os direitos da mãe e da criança durante a amamentação. Muitas delas não conhecem os seus direitos, né? Elas não sabem o que elas podem ou não podem, né? E a gente tem que ter essa concepção e saber com clareza falar para ela o que ela tem direito durante a amamentação, nesse período de amamentação, né? É importantíssimo que ela saiba que o uso de fórmula pode e provoca doença em bebê. Estou falando em bebezinho de classe social desfavorecida, estou falando em todos os bebês, né? Existe, a gente chama de problemas relacionados ao leite de fórmula para qualquer neném. Então, porque a gente sabe que é o leite, a espécie específico, então, quer dizer, leite da mulher, para o seu bebê, dos outros mamíferos, só para cada seu respectivo, da sua cria, né? Alguns mitos que elas acham que amamentar faz cair seio, e é totalmente não tem nenhuma relação com isso, né? O que ela tem que fazer, usar um sutiã de alça larga, que seja firme, que sustente. O que ela precisa saber também, como eu falei antes, né? O bebê, quanto mais rápido for levado ao seio na sala de parto, maior vai ser o vínculo, maior facilidade de amamentar. E a gente, como profissional, orientar a família também dessa mulher, que nesse momento ela vai ter tendência a ficar mais emotiva, sensível, né? Então a mulher precisa de apoio, ela não pode se sentir sozinha, ela e um bebê que ela não sabe o que fazer. Então a família, nessa parte, ela é fundamental, então deve ser preparada também, né? Deve estar sendo orientada pela gente. Por exemplo, alguns costumes. A gente está dando poucos exemplos, se a gente for falar de todos os mitos, né? A gente vai falar, acho que o dia inteiro. Então, não tem como falar de uma vez, mas algumas coisas que não são nem úteis, e além de não serem úteis, não tem eficácia, ela não deve ser estimulada. Mas o que a gente vê na prática, eu fiquei na assistência do banco de leite, por exemplo, por 14 anos. Então, a gente trabalhava muito nessa prática. E a gente via essas coisas acontecerem dentro do hospital, com profissionais de dentro do hospital, né?
Primeiro tira o colostro no pré-natal, quando o neném nascer já tem o leite maduro. Não existe isso, né? O colostro vai aparecer quando o nenê nasceu, vai descer. Então não precisa ficar tirando aquele leite para ter mais leite, não. Banir, acabar com essa história de exercício para mamilo, massagem na mama, passar bucha para criar bico, isso também não precisa, né? Deve ser desestimulado. A aplicação de creme, pomada no mamilo também não deve ser estimulado. Então, isso a gente tem como algumas orientações para ser feita para essa, tanto quando ela estiver gestante como puérpera, né? Isso a gente está falando de apoio, né? O apoio que ela precisa ter. Um apoio que acaba sendo, que é novo, é recente, a gente até mandou para vocês um memorando sobre isso, que é a sala de apoio à amamentação. Então, vocês já devem ter uma noção, pelo que a gente mandou, né? O governo lançou essa ideia, só que eu queria deixar claro para vocês que não é competência só do Estado, aqui da SES, da Central, que a gente saia montando salas de apoio. Né? Porque, infelizmente, o nosso Estado é um dos únicos que não tem nenhuma sala de apoio. Isso é muito triste. Né? Mas por que isso? Porque precisa que a empresa sinta a necessidade, seja sensibilizada para que ela monte essa sala. Como a gente mostrou para vocês, não precisa de muito recurso, mas essa mulher vai trabalhar mais satisfeita, porque ela vai poder tirar o seu leite e depois levar para casa, para que na hora que ela não esteja, o nenê se alimente dele. Então você diminui desmame precoce, você diminui doença do bebê e falta da mãe ao trabalho, né? Ele não adoece menos. Então, em relação a esses benefícios, a empresa precisa ser sensibilizada. Aí sim, quando nós tivermos um número considerável de empresas, a gente pode mandar essa demanda para o Ministério, eles vêm nos capacitar e a gente vai ao local. Mas enquanto eu não tenho demanda, não adianta a gente ser capacitado. Eles falam, a gente precisa de empresas que façam isso. Tá? Então, seriam locais onde a mulher ficaria tranquilamente, guardaria no freezer seu leitinho. Tudo isso a gente seria capacitado para estar repassando para essa empresa, né, como fazer, como proceder. E ela levaria esse leite ao final do expediente para a casa dela. Todo dia faria isso. Então, aí recebe o certificado do Ministério, enfim, tem todo esse trâmite do governo, né? Um outro, que é isso, infelizmente a gente tem um déficit no Estado, que serve também como apoio à amamentação, é o Banco de Leite Humano. Infelizmente, a gente só possui 3, 2 em Cuiabá e 1 em Rondonópolis, mas a gente pretende já estar fazendo a negociação com o Ministério para que a gente abra mais, né, na região norte. Precisamos, onde tem o TI neonatal, precisa, é ideal que tenha um banco de leite próximo. Porque muita gente pensa que banco de leite é apenas para armazenar leite e processar. Não, mas lá serve como um quartel-general. E as pessoas estão lá para apoiar, ou seja, qualquer mãe, mulher que tenha dificuldade, eles procuram a unidade, o seu nenê, independente de onde nasceu, particular, privado, SUS, independente, sem hora marcada nem nada, vai lá para pedir apoio e a gente está preparado para dar essa atenção para essa mulher, né? Acompanhá-la durante o tempo que for necessário.
o banco de leite serve não só para processar leite para prematuro, serve para orientação também. Mas assim, a gente começa a pensar o seguinte, não adianta a gente só falar que é a favor da amamentação. Se acha importante, que a criança é mais saudável. Eu acho que hoje eu comecei, né, é um desafio ainda começar a primeira reunião comigo, que sou recente na SES, eu acho que eles fizeram de propósito, de testar, mas a gente tem que refletir. Eu achei muito importante, ainda mais falar uma coisa que eu adoro, né, a amamentação, mas será que a gente, profissional de saúde, está preparado? Está preparado para os problemas que podem acontecer? Não só do que é benéfico, que a gente sabe, isso aí, a gente já está cansado de saber que é bom para infecção, isso já. Mas você sabe lidar com intercorrências, né? Então ele precisa saber. Ele precisa oferecer para essa mãe uma orientação segura para que essa mãe e esse bebê consigam superar essa situação difícil. E, infelizmente, nesse tempo de prática que a gente tem, não é a realidade que a gente vê. Né? Então, a gente ainda vê profissionais com muitos mitos, com dúvidas, e isso é normal, porque isso tem que ser aprendido, né? Não é uma coisa inata, é aprendido. Se você não aprende, como você vai saber? Então, por isso, a gente refletir como que está nosso conhecimento em relação à amamentação. Tá? É só para uma reflexão que eu deixei para vocês. A promoção. Então, a gente já falou de um pilar que seria apoio, né? E ele sozinho. Então, não adianta a gente só apoiar a amamentação, que talvez... Não, aparece só minha... Aparece só minha... É da cor, eu acho. Então, como eu falei, não adianta a gente só apoiar, né? Mas precisamos também o quê? Promover. Como que a gente promove essa amamentação? É o que a gente está fazendo agora. Reuniões, rodas de conversa numa unidade básica. Essas campanhas na mídia que a gente está vendo, né? Apoia a mulher, todo ano tem. Esse ano, no caso, como eu já falei, do Serginho Grossman e a esposa. Cada ano tem uma pessoa, né? Que representa, a gente chama de madrinha ou padrinho. Palestrinhas, enfim, tudo que eu puder fazer para estimular, a gente chama isso de promoção, né? Então, a gente tem que promover, não adianta só apoiar e não promover a ação, né? Então, isso é muito importante. Mas é importante também a gente não ficar aguardando uma vez ao ano, uma semana, para a gente fazer isso, né? Essa promoção, a amamentação, tem que virar uma rotina nas nossas unidades. Não adianta a gente ficar só dia 1 a 7 de agosto. Não. Sempre. Né? Essa é uma época onde o mundo inteiro está falando disso, mas a gente tem que falar sempre disso. Como a gente sabe, a gente criou, né, a Semana Mundial da Liberdade Materna, mas foi até uma iniciativa de um colega nosso de Mato Grosso, que vários estados já adotaram, colocando como agosto dourado. Ou seja, além da semana, a gente ampliar essa promoção e a gente colocar aquele mês de agosto para pensar, refletir e agir como a gente vai fazer para melhorar essa situação da amamentação no nosso estado, né? E esse laço dourado não é por acaso, essa cor não é por acaso, por exemplo. Por que a gente fala dourado, né? Porque a gente sabe que o leite humano é padrão ouro. Então, ele vem daí, né? E é o melhor para a criança, né?
produto nutricional, biológico, enfim, é o leite humano, então a gente chama de padrão ouro. Os dois laços que a gente vê, o lado direito e esquerdo, são simétricos, que eles, cada um condiz com a mãe e com o bebê, ou seja, os dois merecem os cuidados iguais, né? A gente não pode dar cuidado só para um para outro, não, eles são equivalentes. A mãe e o bebê precisam os dois de cuidados. Esse nó a gente considera como se fosse o apoio que a gente vai dar. A gente, a família, né, nós profissionais, as famílias, então a gente tem que estar tudo junto, e isso vira um laço. Né? Então foi uma ideia muito legal, e a gente está tentando, tem esse seminário no dia 7, e a gente conta com a presença, né, de vocês, nós vamos ter pessoas muito capacitadas para estar falando com a gente. Vai vir especialista, e hoje ela é referência de amamentação e mulher trabalhadora do Brasil e no mundo. Ela vai estar aqui com a gente. Vai vir uma representante do Ministério da Saúde para falar de alimentação complementar, né? Enfim, vai ser um evento muito rico em informações. Então, a gente está fazendo isso para todo mundo, né? Para nós. Então, espero que vocês consigam vir para cá. Ou de ajudar a gente a divulgar, claro, né? Então, a gente já apoiou, já promoveu. Mas só isso adianta? Muitas vezes não. Por que não? A gente sabe, vocês sabem, o produto alimentício mais vendido do mundo chama-se leite. Então, a gente está lidando, né? Ou seja, a gente está tendo uma concorrência um pouco desleal, né? Que é com indústrias de leites, né? É uma concorrência desleal, eu falo, e eles têm muito poder econômico. Então, a gente precisava ter algumas medidas para proteger essa criança dessa invasão, né, da indústria, para atrapalhar e para promover o desmame. Então, o que hoje a lei ajuda essa mulher na questão da proteção à amamentação? Então, alguns direitos que a gestante e lactante têm, que muitas vezes até a gente não sabe, né? Não se atenta a isso. Mas ela tem proteção à maternidade, claro. É permitido que a mulher grávida mude de sua função, se aquilo estiver causando algum malefício à sua gestação. Atualmente, na CLT, a gente ainda tem, infelizmente, a licença de 120 dias apenas, né? Mas algumas esferas do governo já aumentaram para 180. Mas, às vezes, eu me pergunto, não adianta só aumentar a licença se no primeiro mês a mulher desmama. Então, tudo tem que trabalhar junto, né? Tem que trabalhar o direito à proteção, o apoio e a promoção, né? Para um poder ajudar o outro. Ela tem direito à licença para horas de amamentação, tá? Geralmente são dois intervalos de meia hora ou 1 hora. Às vezes, na negociação, ela consegue sair 1 hora mais cedo. Mas durante a jornada de trabalho, se o nenê for lá, ela tem direito de amamentar a hora que ela quiser. E elas não sabem disso. Então, se ela tiver o marido, alguém que possa estar com o nenê lá para amamentar a hora que ele quiser, ela tem esse direito. Tá? Normas para alojamento conjunto. Então, hoje em dia, não existe mais aquele berçário onde ficava um monte de criança e as mães lá no quarto separados. Não, hoje a norma, a lei, tem que ter alojamento conjunto. A mãe tem que ficar com seu bebê. E como eu falei da proteção, só isso não resolveria, né,
invasão maciça da indústria alimentícia, láctea, por exemplo, a gente tem uma lei, e ainda não está regulamentada, mas a Lei 8.265, que vem, né, de encontro ao quê? Defender a amamentação. Então, a gente chama de NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, né? E bicos, chupeiras e mamadeiras. Então, hoje, não pode mais, tem várias situações, a IFA Brasil é uma ONG, né, que protege, ou seja, ela tem a função, então cada uma tem uma função, né? Alguns protegem, alguns apoiam e alguns promovem. Né? A IFA tem a função de proteger, ou seja, ela cuida dessa lei, ela monitora para que essa lei seja cumprida. Né? E aí essa lei é bem ampla, não pode propaganda de leite sem os dizeres do Ministério da Saúde, enfim, ela propaganda de chupeira e mamadeira na televisão, vocês não viram, não vão ver, então, nunca mais que é proibido, não porque eles não queiram fazer, mas não pode, né? Então, algumas coisas que tem nessa lei, que uma hora a gente pode estar falando só desse assunto. Então, a criança, por que isso? Porque a criança hoje, ela é, infelizmente, né, vítima de um marketing excessivo, né? Então, ela já nasce com várias situações onde ela já tem vários estímulos, inclusive a questão de apoio à mulher, quando ela não consegue amamentar, já tem pomada, já tem silicone, já tem coisas que não teriam necessidade se o profissional soubesse lidar com essa mãe, né? Então, a criança realmente ela é vítima de um marketing abusivo, que a gente fala. E a IFA está aí para monitorar e, na verdade, a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente encaminha para a vigilância sanitária para que faça cumprir a lei, né? Quase finalizando, gente, eu queria mostrar essa foto. Até o pessoal falou, poxa, mas é uma foto pesada. Mas ela é reconhecida mundialmente, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente tem 2 bebês, um amamentando e uma madeirinha. Essa mulher é uma mulher paquistanesa e ela liberou essa foto para o mundo inteiro, então ela é uma foto liberada. Todo mundo pode usá-la como exemplo. O que aconteceu? No país, né, na religião onde ela e o país onde ela vive, quando nascem gêmeos, eles dão prioridade para quem será mamar, né? O homem. Então, só deixavam mamar leite materno o menino. E a menina não tinha direito a isso, né? Senão não ia faltar leite para o menino, a menina usava a mamadeira. Então, imagina naquela situação de higiene precária, não dá para perceber bem claro e nítido a diferença do menino, não preciso nem falar quem é menino e quem é a menina, né? É bem claro. E por que a gente mostra essa foto? Porque ela, mesmo ela aceitando, né, a situação de fazer isso, passou alguns dias e essa menininha faleceu. Então, essa revolta dessa mãe, por isso ela pedia, né, para que o mundo inteiro soubesse da história dela, e pela revolta de perder uma filha. Então, para a gente repensar isso, fica claro, eu acho, a diferença de uma criança amamentada ao seio ou leite artificial. E a gente tem que querer crianças assim, né? Crianças saudáveis, crianças felizes, tão elas quanto suas mães, a família, mas elas não conseguem às vezes sozinhas. Então a gente tem que estar ajudando-as, né? Nesse sentido. Então, por isso que a gente quis
só dar uma sensibilizada nesse assunto para vocês pensarem do que demandas, enfim, que vocês acham importante, né? Para a gente relembrar desse seminário que a gente vai ter, dessa semana. Eu agradeço muito a presença de vocês. A gente vai estar à disposição aqui por e-mail para vocês estarem repassando as dúvidas ou sugestões que a gente poderia ajudar, o que vocês podem fazer aí, e a gente trocar ideia. Tá? Eu agradeço muito a presença de vocês. Minhas perguntas. Tem alguma pergunta? Bom. Falando, por favor. Só um minutinho, Janaína. Então, nós vamos agora abrir para as questões, para os questionamentos. Vocês podem encaminhar as perguntas, né? Que agora a Janaína está à disposição para poder estar respondendo o questionamento. É interessante que vocês utilizem desse espaço que nós estamos tendo agora, até para realmente dar a sua sugestão, né? Com relação ao seminário que está vindo por aí. Então, nós vamos ficar um tempinho em silêncio para que vocês possam estar escrevendo aqui pelo bate-papo. Eu vejo que nenhum de vocês tem microfone, né? Estão todos com caixinhas de som. Então, a gente vai aguardar as perguntas aqui pelo bate-papo. Eliane, também prazer em revê-la. Não estou te vendo, Eliane, mas é um prazer estar falando com você virtualmente também. Eu estou olhando aqui. O Ministério ainda não enviou para a gente os cartazes, né? E a gente já... Então, vocês fiquem à vontade para estarem tirando dúvidas, eu poder ajudar. Toda mulher pode amamentar? Sim! Toda mulher pode amamentar. Então, o que existe são mitos, então a maioria das mulheres é raro. Isso eu ia falar, né? Raras exceções, tais quais hoje, né? Portadoras do vírus HIV é a única contraindicação para amamentação. Tá? Ela realmente não pode, nem ela não é estimulada mesmo a secar, a fazer a indução do leite, né? Da privação do leite. Isso é importante. A Vandriane coloca a importância da mobilização das regiões de saúde com vistas à promoção, ao apoio e à proteção do aleitamento materno. É uma observação. A gente precisa muito de vocês para isso. Né? Não adianta a gente ficar focando em Cuiabá só. Tem que ser Cuiabá e tem que ser todos os lugares. Né? Na verdade, o Brasil, mas a gente... Aqui em Mato Grosso, a gente tem que cuidar do nossas crianças e nossas mães, né? Então, nós vamos aguardar um pouco mais as questões. Podem ficar à vontade, gente. Janaína faz uma pergunta, né? Quando deve ser introduzida a alimentação complementar? Então, como a gente falou, até os 6 meses de idade, a alimentação é uma alimentação exclusiva, sem medo, não precisa dar água, chá, nada que não seja leite humano, tá? Ele contém tudo que a criança precisa. A partir do 6º mês, aí a criança sim deve continuar a amamentar, né? Ou seja, não é para parar, não. Continua e vai introduzindo esses alimentos que, na verdade, são alimentos da própria família, né? Não precisa os mitos, né, de bater no liquidificador, de fazer... Não, é papinha amassadinha, aos poucos vai introduzindo, né, e a criança vai se alimentando. Mas nunca... Até os 2 anos ou mais é recomendado que continue a amamentação, tá? Então, isso... E a gente, inclusive,
a pessoa do Ministério, a Gisele Bordolini, que vai vir falar bem sobre isso. É uma estratégia hoje já nacional, e a estratégia Amamenta, Alimenta Brasil. Eliane participou, né, Eliane? Então, vai estar falando sobre essa alimentação complementar. Pessoal, enquanto as questões estão sendo formuladas, eu gostaria de lembrá-los sobre a avaliação dessa web reunião, ok? Através desse link que está aqui disponibilizado para vocês. Ela é importante para que vocês possam também estar informando quais são os temas que vocês gostariam de ver aqui conosco, né, no Telesaúde, além de avaliar a importância da qualidade da nossa web reunião. Tá? Então, a Eliane de Sinop coloca o seguinte: Janaína, a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, EAB, é uma grande oportunidade de promoção e apoio na rede assistencial de atenção básica, que deve ser incentivada pelas equipes da população. É uma grande oportunidade para a sua promoção. Concordo 100% do que você escreveu. Eu acho que une, né? Alimentação exclusiva ou aleitamento exclusivo, mais alimentação complementar. Então, eu acho que essa estratégia só veio para ajudar a gente a aumentar o índice da amamentação. Então, com certeza, essa sua fala foi muito oportuna e perfeita. Um questionamento da Janaína. Como trabalhadora da saúde, deve orientar uma mãe que não deseja amamentar? Por isso que eu falo, se a gente trabalhar de fato com essa mãe desde o pré-natal, claro, a gente não vai poder obrigar ninguém a fazer o que não quer, né? Mas a nossa função e obrigação, eu até acho que é obrigação do profissional de saúde, é orientá-la, explicar os benefícios. É muito difícil se ela souber de fato como vai ser importante para ela, para o seu nenê, ela amamentar, ela desmistificar questões como alimentos que não pode comer, como a mama sei o que cai, enfim, vários mitos. Se ela não tiver mais isso, e quando ela nasceu nenê ainda, se ela tiver uma dificuldade, ela souber onde procurar ajuda, e a pessoa souber ajudar, eu acho isso difícil acontecer, né? Então a gente vai fazer a nossa parte, que é orientar. Então a nossa parte é falar tudo isso para ela, né? Explicar essas situações. Agora, obrigá-la a amamentar, ninguém pode, né? Apesar de ser o direito da criança receber o melhor alimento, que seria o leite humano, a gente é um direito dele, mas só ele precisa que a mãe tenha essa vontade, né? Então a gente deve orientar mas nesse caso até falar, inclusive, dos benefícios e malefícios da alimentação artificial. Eu acho que ela também não pode ser, a gente não fala só dos benefícios, mas também tem que falar. A criança que não mama tem mais doenças, mais infecções, mais otites, mais asma, enfim, tudo que a gente sabe. É obrigação nossa também alertar essa mãe. Tá? Eliane, novamente de Sinop. Por aqui estamos empenhados em conduzir este processo de multiplicação do EAD aos tutores dos municípios com o intuito de ampliar a oferta do serviço e ampliar a reflexão para a promoção do aleitamento materno exclusivo e complementar. Fico muito feliz, ficamos aqui na área, né? Eu sei que além de vocês, eu conheço a Luciana, também a gente já conversou bastante, e com certeza vocês vão ver a diferença, né? Da evolução dessas crianças que vão ser, nessas unidades que vão ser capacitadas. Né? A diferença vai ser muito grande. Dá para vocês fazerem essa comparação depois.
Nós temos um tempinho mais, estamos aguardando então as questões. Fiquem à vontade. Sim. A Lindalva coloca uma experiência aqui pessoal. Eu tenho 3 filhos, Deus ama. Alô? Gente, atenção. Vocês não estão me ouvindo? A gente teve uma queda aqui na conexão, mas já estamos retornando já, tá? Só um minutinho. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Se vocês estão me ouvindo, só marcar aqui para mim. Manda aqui um... Ok. Dalva, já vamos retornar aqui. Eu vou abrir essa para a professora entrar. Tá bom? Que a gente teve uma queda. Estou voltando aqui, peraí. Aqui, gente. Todo mundo falou que Bom, oi, gente, vamos lá, desculpa. Isso sempre não tem como prever essas situações. Mas deixa eu ver a pergunta da Lindalva, né? Só um minutinho. Só voltar para trás aí. Cadê Lindalva? Aqui. Aí você repete. Então, Lindalva tem 3 filhos, mas não. Peraí. Amamentou até 1 ano, porém sempre complementando com leite artificial, porque você produzia pouco leite. Meus filhos tiveram sintomas de desidratação. É comum? Então, assim, Lindalva, o que a gente fala é que a produção de leite ela é baseada na produção de prolactina, né? O hormônio fundamental. Então, quando a gente não produz esse hormônio suficientemente, é óbvio, né, que a produção vai diminuir. E quando a gente fala de complementação, então, é uma coisa também que a gente precisa estar falando. A prolactina, ela é produzida em formas de picos, igual montanha. Então, quando você dá mamar uma vez, ela sobe. Se por acaso você demora para dar mamar de novo, ela vai descendo. Você deu mamar, ela sobe de novo. O que acontece com muitas mães que, ao invés de dar mamar, fica intercalando, né? Ou seja, 1 hora dá seio, aí 1 hora dá complemento. Esse nível de prolactina começa a cair. E aí vai virando uma bola de neve. Ou seja, a sua produção vai diminuindo, você acha que você tem pouco leite, mas a questão desse pouco leite foi por conta da complementação, pode ter sido por isso, esse motivo, óbvio, né? Cada caso é um caso. Então, quando você complementa, você deixa de dar mamar. Então, a prolactina já não sobe com tanta força, né? Com tanta quantidade. Aí, quando ela vai produzir menos. Aí não tem jeito. Quando menos você amamentar, então não adianta assim, mas eu só quero amamentar de manhã e à noite. Não tenha dúvida, seu leite vai diminuir rapidamente, daqui a pouco você vai parar a produção. É incompetência sua? É falha na sua produção? Não. É porque não teve estímulo da prolactina. Agora, o que acontece, e muitas vezes aí a mãe, não sei se é o caso, mas fala, não, mas eu só estava dando peito
E só complementei quando o meu nenê teve sintomas de desidratação, por exemplo, né? Aí a gente tem umas outras situações, que seria o quê? Uma pega inadequada. Então, a mulher tem leite suficiente, mas se o nenê não sugar direito, não pegar direito, ele não vai conseguir retirar o que ele necessita. Aí, geralmente aqueles casos que a mãe fala, mas meu filho fica 1 hora mamando direto. Mas será que está mamando corretamente? Né? De uma forma adequada? Está tirando o leite que deveria? Ou ele está mamando só o bico do peito? Por isso que eu falo que assim, o curso de manejo de amamentação é muito importante. A gente está sabendo lidar com essas dificuldades. Né? E não falar para a mãe, como a gente tem casos de médicos que falam, você tem, desculpa, mas é um problema de fábrica, você não tem leite. Não jamais. É um problema, sim, do profissional que não sabe orientar. E isso é claro, a gente, na prática, a gente percebe muito isso, não sabe o que fazer com a... Tinha mais um agradecimento aqui, muito bem. Com a situação, e quando a gente não sabe, porque tem medo de falar que vai ver e acaba falando besteira. É igual os mitos. Gente, tinha mais alguma? Pode ter à vontade. Ainda podemos? A gente está esperando ainda mais um pouco as perguntas. Pode perguntar o que quiser. Acabou de chegar aí. Vamos ver. Outra? Vocês sabem se alguns municípios têm programação da semana de aleitamento materno? É uma pergunta que o pessoal está fazendo aí. Sim. Talvez se os municípios, alguns escritórios já sabem disso aí. É que daqui eu não estou vendo, né? Tá. Então, pegando esse teste de falta. Tem alguma coisa. Isso. É muito importante, se vocês têm, né, que a gente faça uma agenda única para a gente mostrar isso, inclusive da UABA, que a gente falou lá no comecinho, essa reunião que vai ser gravada, tudo. A gente pode estar mandando um relatório para eles, onde a gente vai aparecer lá no mapa mundi, Mato Grosso, lá, o que a gente fez, né? E aí a gente reúne todas as nossas ações e coloca lá e nós vamos ver nosso espacinho lá do mundo inteiro, o que a gente fez. Então, espero que vocês tenham, né? Se não, já se programem para que isso seja constante, é um desejo meu que isso se torne constante para vocês. Né? Vocês têm alguma sabem informar, meninas? Vocês têm alguma coisa na semana? Gente, enquanto vocês fazem o levantamento de se vocês tiverem alguma programação para os municípios relacionados à semana do aleitamento materno, eu solicito que vocês, antes de saírem da sala, façam a avaliação clicando no link, tá bom? Eu vou mudar o formato para que você tenha melhor visualização. Agora eu estou vendo melhor. Melhorou, né? Então, Eliane, hoje você fala pra gente, se vocês podem fazer alguma coisa. Nossa, que bom, a Floresta também tem essa semana, o restante do mês. Então, faça um relatório, mandem, e a gente vai unir todos os municípios, né? E vamos mandar para o ABA, para que a gente apareça lá no nosso mapinha do mundo, né? E eu peço para vocês se engajarem, gente, de verdade, para a gente sair desse cenário de ser quase o único estado que não tem sala de apoio e empenharem com as empresas, a questão da creche também, fazendo esse levantamento, né, com as empresas nesse interesse. Porque no início eles podem falar, mas o que eu vou ganhar com isso? Então, ele vai ganhar muita coisa, vai ganhar a mulher que vai faltar menos, a criança vai ficar menos doente, vai ganhar um título. Então, é um marketing para essa empresa, né?
como a gente já tem no Brasil várias empresas que recebem título. Que bom que Golíder também, nesse agosto, vai ser dourado, Alta Floresta. Ai, que bom, feliz. E a gente está à disposição para, se vocês precisarem de apoio, alguma coisa que a gente puder fazer, né? Mas peço e mandem para a gente, né? A Lu me falou ontem que ela precisava viajar com urgência hoje, mas ela vai passar para vocês a programação, né? Então, eu acho que fica bem. Nosso Mato Grosso vai ficar um mês dourado, né? Ainda bem. Muito feliz. Gente, nós temos mais 2 minutinhos aí para vocês fazerem perguntas. A gente já está encerrando a web aula. Eu vou pedir para o pessoal da saúde da mulher e da criança colocar o e-mail para o pessoal entrar em contato, aí no chat para a gente, para que o pessoal possa entrar em contato. Não esqueçam também, principalmente vocês que estão no escritório regional, que nós temos implantado já nos municípios a questão da teleconsultoria, tá? E se vocês que podem estar trabalhando no escritório, mas também trabalhem no município, podem estar solicitando uma teleconsultoria que a gente vai encaminhar essas dúvidas também, tanto para a equipe daqui quanto para a equipe de um especialista, a gente tiver um pediatra, qualquer um a gente pode estar dando esse suporte para vocês, tá bom? Não esqueçam de fazer a avaliação da web reunião antes de sair, para que vocês possam, a gente ter um feedback tanto para o pessoal daqui da Secretaria, quanto também de atividades que vocês queiram que seja desenvolvida por essa ferramenta, tá bom? Então, enquanto ninguém pergunta, eu mais uma vez só quero agradecer a oportunidade, né, de estar falando de uma coisa importante na época ideal e ver que vocês também estão empenhados, isso deixa a gente mais satisfeito ainda. E então podem contar com a gente, ver a demanda, o que vocês acham, né, que precisam, o que a gente pode ajudar. E vamos tentar mudar esse cenário, que eu acho que já está mudando, né? Ainda não tem. Vamos tentar, como a Van está falando, né? De usar essa ferramenta para a gente ver os assuntos. Então, vocês podem estar mandando várias opções para a gente estar falando, né, dando ideias, né, e a gente vê a demanda. Eu acho que é uma coisa bem legal. Agradeço muito, um beijo para todos vocês, tá? Gente, a gente também agradece a todos. A gente vai deixar a sala aberta por mais um tempo para que vocês possam fazer a avaliação. É só clicar no link e avaliar. E não se esqueça que nós estamos com esse mês, no mês que vem, até setembro, com a programação também do IDP, que também vai estar falando um pouco sobre saúde da criança, da mulher, e está as aulas todas abertas para que vocês possam participar. Solicitando aos escritórios regionais que também faça essa divulgação aos municípios, para que vocês possam estar assistindo essas web aulas, se programem. Nossas web aulas são sempre à tarde, nas quartas e quinta-feiras, que é exatamente para que a unidade de saúde possa se programar para poder estar assistindo, tá bom? Então, a todos, o meu muito obrigado. A gente agradece hoje a presença da moderadora Márcia, que moderou hoje. A gente tem a Vandriane, a gente tem o Ademar também aqui, que está fazendo parte do negócio, para que a gente possa, posteriormente, fazer novas reuniões com essa, ok? Obrigada, Eliane. Bom, você gostou. Realmente, a gente está à disposição e a gente pode tratar de vários temas, tá? Vocês que vão falar para a gente a demanda. A gente está aqui para responder a demanda de vocês. Contando com vocês para a próxima web. Né? Vamos tentar falar com nossos outros colegas. E até a próxima, gente. Um beijo bem grande. Tchau. Legal, pessoal. Tchau.